não vem diretamente, mas ele pode seguir essa linha. O que a gente diz é o seguinte, que o fascismo enquanto movimento, ele não surge diretamente do Estado, né? Lógico que na medida que ele ganha força, ele vai procurar se apoderar do Estado, né? Que foi o que aconteceu, nós vamos mostrar isso aqui, que foi o que aconteceu na Itália, e é o que eles estão tentando fazer no Brasil, tá certo? Não quer dizer ainda, por exemplo, o fato de que você tenha um fascista, assim como o fato de você ter um socialista no governo, tá certo? Não quer dizer que o país tenha virado um país socialista, nem que o governo seja socialista, né? O fato de você ter um elemento fascista no governo não quer dizer que o governo como um todo seja um governo fascista, ou que o Estado tenha se tornado um Estado fascista, certo? Então, por exemplo, a gente fez uma campanha, lançou o Sebastião para prefeito de Volta Redonda, tá certo? Aí ele é um cara ligado aos trabalhadores, ao movimento sindicato. Bom, só que se ele não tiver, aí ele ganha, e ele se considera socialista, por exemplo. O fato de que ele individualmente tenha chegado à prefeitura da cidade não quer dizer que Volta Redonda virou uma cidade socialista, né? E nem que o governo municipal tenha se transformado. Por quê? Vai depender do tipo de governo que ele vai fazer. Como é que ele vai governar? Ele vai governar com os trabalhadores mesmo? Ou ele vai continuar governando aí com os donos das empresas de ônibus, empreiteiras, né? Com os bancos, sei lá. Então, no caso também do fascismo... não, também por isso. Não, mas não dá nem para dizer que o governo é socialista, que busca, né? Então, por exemplo, o fascismo, por exemplo, o fato, nós vamos ver se a gente pode considerar, vamos ver que o Bolsonaro é uma pessoa que tem várias características fascistas. Agora, o fato de dizer que o governo dele é um governo fascista, ainda, né? E aí nós vamos discutir esse problema, nós temos que ver como é que isso se desenvolve, que cuidados que nós temos que tomar, tá certo? Mas não quer dizer que o governo já seja um governo fascista, né? Porque no governo Bolsonaro você tem os militares, né? Quer dizer que os militares não podem ser ganhos para a política? Podem, né? A tentativa do fascismo é estabelecer essa cooptação e ganhar todo mundo. Mas a gente está vendo inclusive que tem uma briga no governo entre as alas bolsonaristas diretamente e as alas militares, né? Não quer dizer isso também, amanhã nós vamos tratar desse assunto, não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Pelo contrário, pode ser até que um seja... Porque o fascismo também, veja só, não é uma coisa que depende da vontade dos indivíduos, né? Assim como também o socialismo, o comunismo não depende da vontade do indivíduo. Por exemplo, Fidel Castro e Che Guevara lideraram uma revolução em Cuba e eles não eram comunistas, tá certo? Mas a luta revolucionária, o desenvolvimento da luta, levou eles, né, para chefiarem o primeiro Estado operário da América Latina, a declararem o país um Estado operário, socialista, mesmo que eles, não era o plano deles original, eles não eram socialistas, não eram comunistas, nada. Tinha comunista participando da luta, etc., mas eles pessoalmente não. Eles queriam derrubar a ditadura, né, queriam estabelecer uma democracia, queriam um governo capitalista democrático, certo? Mas as contradições, a evolução da situação acabou fazendo com que isso acontecesse. Bom, aqui nós temos um cara que é um fascista que está no governo. Ele gostaria de ter um regime totalmente fascista. Se ele pudesse, ele mandava fechar, proibia a gente de estar reunido aqui, mandava fechar todos os sindicatos, né, caçava, mandava prender a direção da CUT, botava todo mundo do PT, do PCO na cadeia, ou pelo menos a ala esquerda, né, a ala mais combativa, revolucionária desses partidos, né, proibia, colocava o MST na ilegalidade, etc. E tal. Agora, não depende da vontade dos indivíduos, né? É um processo de luta, né, que vai depender de uma série de fatores. Nós vamos ver isso daqui a pouco quando a gente falar da Itália. Tem mais pergunta para a gente poder ir adiante? Eu só queria registrar o nome. Qual o seu nome? Você que fez a pergunta? Thalita. Thalita. A gente está registrando, tá, Thalita? Ótimo. Tá bom. Mais alguém? Depois vai sortear um prêmio aqui. Móvel. Seguinte, eu queria falar um pouquinho. Tem mais uma pergunta? Tá, vamos lá. Depois a gente para de novo. Pode levantar e falar o nome porque eu querendo registrar, tá bom? Cida. Fala, Cida. É só uma perguntinha, porque eu tenho uma curiosidade. O senhor falou aí da extrema esquerda, da questão do fascismo também. E uma vez uma pessoa me disse, até numa formação, no curso que eu estava fazendo,
Aí eu achei interessante que a pessoa desenhou no quadro, e aí ela colocou assim, que a extrema esquerda está de um lado, a extrema direita do outro. Quando essas duas pontas se encontram, a extrema esquerda com a extrema direita, é possível gerar o fascismo, porque elas acabam se igualando. E esses dias eu conversando com uma pessoa lá na faculdade, que eu considero que o movimento que ela faz parte é de extrema esquerda, e aí eu estava assim toda empolgada falando que eu fui para Curitiba lá na vigília Lula livre, né, no dia lá dia 7, que nós fomos, né, é um ano ele tá preso. E assim, ela me tratou tão mal, sabe? Ela falou assim, não acredito, você foi fazer o quê lá? Você foi fazer o quê lá? Vigília Lula livre? Você sabe? Foi uma reação assim tão horrível, eu fiquei assim, gente. Então assim, parece que é a mesma reação que tem a extrema-direita. E aí essa minha pergunta, se é possível mesmo eles serem tão parecidos, eu fiquei muito confusa com isso. Tá. Ok. Não, aí é o seguinte, ó. A gente tem que tomar muito cuidado com o problema das caracterizações e com aquilo que as pessoas dizem de si mesmas, né? Porque nem sempre o que as pessoas dizem de si mesmas corresponde à realidade. Por exemplo, se eu chegar aqui e falar para vocês que eu sou milionário, sendo que eu sou professor da rede estadual de São Paulo, eu posso dizer que eu sou milionário, mas isso não faz de mim um milionário, né? Longe disso, né? Então, por exemplo, às vezes as pessoas se apresentam como radical, como sendo de esquerda, mas tem que olhar, evidentemente, qual é a posição efetivamente da pessoa, né? Ou às vezes a gente vê um esforço, por exemplo, muito grande dos meios de comunicação para dizer quem é que é a esquerda, quem é que são os radicais, né? E a gente tem que tomar cuidado porque isso corresponde, na maioria das vezes, a uma manipulação e não uma realidade, né? A gente tem muitos exemplos, sei lá, que a gente poderia... Nós vamos ver isso daqui nos vários casos que a gente vai falar, e amanhã nós vamos falar mais particularmente bastante do Brasil. Mas o fato é que às vezes as caracterizações elas têm um conteúdo meio abstrato, né, que não corresponde à realidade. E aí é que o pessoal confunde. Ah, mas fulano, ele era de esquerda. Precisa ver que esquerda que ele era, né? Porque se a pessoa era de esquerda mesmo, se era um socialista fixo, era uma pessoa que tinha profundidade naquilo, ou se era uma pessoa de aparência, né? No Brasil, vou dar um exemplo, por exemplo, só pra gente, um exemplo, acho que muita gente aqui deve conhecer. Não sei se tem aí em Volta Redonda, mas é o caso do PSTU. Nem sei se alguém aqui é do PSTU. Era isso que eu ia falar, essa pessoa do PSTU. Tá, então tá bom. Então parece que a gente combinou. Então, veja só. Durante muitos anos, o PSTU enganou muita gente com a ideia de que era uma ala super radical, né? Extrema esquerda, porque vivia criticando aparentemente, né, de uma determinada maneira, o governo do PT, fazendo oposição nos sindicatos onde o PT dirigia, etc. e tal. Nós nunca se confundimos com isso daí, tá certo? Nós falamos, por exemplo, quando o PSTU chamou a romper com a CUT, né? Porque disse que a direção da CUT era pelega, que tinha que construir uma central sindical revolucionária, começou, né, aquela coisa aparentemente muito radical. Nós explicamos que essa política, que era a política de dividir os trabalhadores, era uma política da direita, que não tinha importância quem defendia ela, se eram os sindicalistas pelegos da força sindical, né, que a gente contratada pelos patrões, né, para defender os interesses dos patrões contra os trabalhadores, ou se era alguém vestido de vermelho, né, de barba e fazendo um discurso radical. Que essa política era uma política que servia para dividir os trabalhadores, para enfraquecer. Então, a gente falou muito claramente isso. Olha, o PSDB continuou falando que eles não iam para a CUT porque eles não se misturavam, porque o PT era muito... era governista, né, e os sindicalistas do PT eram todos governistas. Então nós, bom, na medida que as coisas foram acontecendo, nós fomos ver
governo que, na realidade, se confirmou o que a gente dizia, que eles não eram radicais nada, eles não eram de esquerda nada, isso era só uma aparência, né? Tanto é assim que nos momentos decisivos da luta de classe no país, por exemplo, diante do golpe do Estado, eles ficaram do lado da direita. Eles foram para a rua defender o fora Dilma. Né? O que quem foi para a rua defender o fora Dilma? A direita. Né? Nenhum grupo de esquerda, por exemplo, nós não votamos na Dilma. Nós não éramos do PT, nós tínhamos muita crítica aos governos da Dilma e também do Lula, tá certo? Agora, apoiar a direita, apoiar a derrubada da Dilma, ficar junto, jamais, isso é uma posição que jamais um grupo de esquerda faria em momento nenhum. Por que não faria? Porque um grupo minimamente de esquerda, com consciência, teria o mínimo de conhecimento do que já aconteceu no Brasil, do que já aconteceu em outros países na história, para entender claramente sim, que aquilo era uma armação da direita. Que a gente podia não gostar da Dilma, podia ter críticas a Dilma, ou Lula, tudo mais. Agora, sair às ruas defendendo, por exemplo, fora Dilma, era uma política direitista. Então, apesar de que o PSTU continuou dizendo que eles eram revolucionários, né? Eles até hoje fizeram análise de que a derrubada do PT ia levar a uma revolução no Brasil. Né? A revolução nós estamos vendo, os trabalhadores estão tomando no lombo, e eles mesmos estão sendo... Eu até perguntei se ainda tinha PSTU aqui, porque eles estão acabando no Brasil inteiro. O partido deles rachou no meio, depois rachou em vários pedacinhos, então por isso que a gente fala, a gente não deve... Por exemplo, o Bolsonaro, para dizer que o nazismo era de esquerda, usou o fato de que no nome do partido do Hitler, tinha lá o nome Partido Nacional Socialista, né? Até operário, etc. E tal. Nome é uma coisa, nome não quer dizer nada. Né? Não é porque se eu me chamasse Antônio Carlos Marx Lenin Trotsky da Silva, mas não quer dizer que eu sou revolucionário, só porque eu botei no meu nome o nome dos revolucionários, não quer dizer nada. Né? Podia ser assim, ser um pelego, né? Totalmente favorável no Equador agora o presidente chama Lenin Moreno, né? O cara acabou de entregar o Assange, deixou a polícia entrar na embaixada lá em Londres e entregar para o governo dos Estados Unidos em troca de dinheiro. Ele é um vigarista, né? E ele é de um partido de esquerda, se elegeu com apoio da esquerda. Bom, nós vamos falar de muita coisa disso no Brasil. Ontem, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Piauí, né? Onde o governador do